Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, e o versículo de número 18, eu vou estar lendo na versão NVI, Jesus dizendo: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Dá glória a Deus. Na tua versão, de repente, está escrito, Jesus dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu Deus e meu Pai, é a tua palavra. Então fala, ministra, nos ensina. Queremos aprender pelo Teu Espírito Santo. Abre não somente a nossa mente, mas o nosso coração para ter entendimento. Traz revelação nesta noite. Em nome de Jesus. Então desocupe as tuas mãos. Vamos aplaudir esta palavra. Ei! Pode aplaudir. Dá glória a Deus. Então se assenta, preste atenção no tempo verbal, Jesus dizendo: edificarei, futuro, Jesus foi o primeiro a dar esse nome, usar este nome, igreja, eclésia, eque de fora, ceia, chamado. Então a palavra para igreja, no original grego, eclésia, são os chamados de fora para a igreja. E a palavra eclésia também significa assembleia. E Jesus foi o primeiro a dizer: edificarei, futuro, a minha igreja. Ele é o dono, o Senhor da igreja. Não é o pastor. A igreja pertence a Cristo. O dono da igreja não é um rei, um imperador, o Papa. Quem é o dono da igreja? Jesus. E se ele disse: edificarei, o tempo do verbo futuro, quando é que a igreja foi inaugurada? No dia de Pentecostes. Quando os discípulos reunidos, ali em oração no cenáculo, veio sobre eles o Espírito Santo, e naquele momento, a igreja nasceu. Jesus, Ele é o dono, o Senhor. É Ele que governa, que reina sobre a igreja, não é o homem. Vocês estão comigo aqui? E a igreja, na Bíblia, e é importante que eu fale isso, ela é comparada a um corpo.
E nós sabemos que Jesus é o cabeça. E que a igreja que somos nós, cada um de nós, somos membros deste corpo que é chamado de igreja. Assim como a igreja precisa de Jesus, quantos concordam comigo? A igreja, que somos nós, e somos o corpo de Cristo, precisa do cabeça que é Jesus. Jesus também precisa do seu corpo, que somos nós. Isso é lindo demais. Aí você vai entender por que que Jesus ama, protege, defende, cuida da igreja, de você, de nós. Porque Ele é o cabeça. E ninguém maltrata o seu próprio corpo. Então Jesus, ele tem todo aquele cuidado com a igreja. Nós somos a igreja. Olha para o pastor. Cada membro do corpo tem a sua importância, tem a sua função. Todos são necessários. Outro dia, eu até brinquei hoje de manhã, não no culto, mas depois eu comentei com algumas pessoas que o meu corpo estava chorando, porque um dos membros do meu corpo se machucou, que é o dedinho do meu pé. Irmãos, e você não imagina como o meu corpo está reclamando. Mas, pastor, o dedo é algo tão pequeno, é um membro tão... Mas só pelo fato dele estar machucado, doendo, todo o corpo está sofrendo. Cada membro é importante, é necessário. Cada membro tem a sua função. E perceba, olha para o seu próprio corpo, olha para mim aqui. São todos diferentes uns dos outros. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos diferentes uns dos outros, mas cada membro tem a sua importância, tem a sua utilidade, a sua função. E todos os membros, perceba que eles estão unidos e todos trabalham para o bem-estar do corpo. Então Jesus, ele é o cabeça. É ele que controla, é ele que dirige, é ele que governa, é ele que dá ordens ao corpo, porque ele é que edificou a igreja. Jesus precisa do corpo, mas nós também precisamos dele. Aí que eu vou entender, gente, por que que a Bíblia diz que nós, igreja, temos a mente de Cristo. Por que que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo? Porque nós somos parte do corpo, nós fazemos parte do corpo que é o Senhor, que Ele é o cabeça. E essa ligação, irmãos, olha, um corpo sem o Espírito está morto.
Eu vou repetir. Para você entender a importância do Espírito Santo. Um corpo sem o Espírito está morto. O que é que mantém a igreja, o corpo de Cristo, vivo, se movimentando? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele fica fluindo da cabeça, que é Cristo, flui para o corpo. O corpo, a igreja está viva porque tem o Espírito. Olha a importância de você estar aqui na quarta-feira, entender o quanto é necessário você ter o Espírito Santo na tua vida, porque um corpo sem o Espírito está morto. E outra coisa, queridos, às vezes a pessoa, ela diz, eu não preciso estar na igreja. Eu não preciso estar ligado ao corpo. Então veja junto comigo, se eu separar o braço do corpo, o corpo vai continuar vivendo, tendo vida. Cortou uma mão, cortou o braço, o corpo continua existindo. E esse membro que foi separado do corpo vai acabar morrendo, apodrecendo. E outra coisa importante, você não pode dizer que um membro, uma vez separado do corpo, ele é corpo. Não. Uma vez que o membro se separou do corpo, ele separado, ele deixa de ser membro. Nós temos a ilustração da videira verdadeira lá em João capítulo de número 15. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, vós, os ramos. Quem está em mim, quem está ligado, conectado, o ramo que estiver ligado ao tronco, dá fruto. Agora, separa esse ramo, esta vara, da videira. A videira vai continuar existindo. Mas o que é que vai acontecer com esse ramo, com essa vara? Vai secar. Vai ser jogado no fogo, porque não serve para nada. Então, às vezes a pessoa, ela acha, no pensamento dela, não, eu posso servir a Deus em casa. Eu não preciso estar ligado a um corpo. Gente, não é um corpo qualquer, é o corpo de Cristo. Quem está comigo aqui entendendo, já pode dar um glória a Deus só. Duas coisas. Nós temos, vai guardando tudo isso que o pastor está falando. Nós temos a igreja, Jesus disse, edificarei a minha igreja. Nós temos a igreja invisível. Pastor, igreja invisível? Sim. E nós temos também a igreja visível. Qual é a igreja invisível? É a igreja de todos os tempos, de todas as épocas, não importa a cor, não importa a raça, não importa a posição social, cultura, todos os crentes salvos, desde Adão, que são salvos, os verdadeiros crentes, fazem parte dessa igreja invisível.
Uma igreja que a gente pode dizer que é universal. E a igreja visível é a igreja local. Essa é a igreja que você vê, que nós fazemos parte, que a gente congrega. E veja a importância de você fazer parte da igreja. Porque uma vez que você faz parte da igreja local, não importa a denominação, o nome da igreja, uma vez que você faz parte da igreja local, a igreja visível, ela está dentro da igreja invisível, a igreja universal. Então é importante você entender que você tem que congregar. Vai lá comigo, para você, eu vou trazer esse exemplo da igreja local, No livro aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 25, olha o que está escrito: não deixemos de reunir-nos como igreja. Eu estou lendo a versão NVI, e você pode acompanhar comigo ali no telão. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Mas na versão ARC, a que você tem, que é a mais comum, está escrito: não deixemos de congregarmos. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. O que é que a Bíblia está me ensinando? Que eu tenho que fazer parte da igreja local. Que eu tenho que congregar, porque quem faz parte da igreja local, que é a igreja visível, também faz parte da igreja universal, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares, não importa a cor, não importa a raça, todos nós, os salvos, os verdadeiros salvos, fazemos parte da igreja pela qual Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. E Jesus, Ele é o cabeça, Ele é o dono da igreja. E como é que Ele disse? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno, do Hades. Deixa eu explicar isso para a igreja. Porque aqui na minha versão, aparece a palavra Hades. É uma palavra grega para inferno. E ele diz que as portas do Hades, do inferno, e essa palavra Hades, que significa inferno, originalmente, ela tinha o sentido de um Deus que governava o reino da morte. E eu pergunto para a igreja: quem é que veio para matar, roubar e destruir? O diabo. Deus não criou o homem para passar pela morte. Mas o plano de Deus era o homem viver eternamente, para sempre. Mas o diabo, através da serpente, no Éden, leva o homem ao pecado. E o pecado trouxe a morte. Então, quem é que governa, tem autoridade na morte? Quem é que é responsável
pelo reino da morte? O inferno. Satanás. Agora vai em Apocalipse, deixa eu dar essa boa notícia para a igreja. Apocalipse, capítulo 1. Vocês estão comigo aqui na mesma página, dá um glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 18. Olha o que está escrito, Jesus dizendo: sou aquele que vive. Dá um glória a Deus. Ele vive, igreja? Jesus dizendo: eu sou aquele que vive. Estive morto. Opa! Estive morto. Mas agora estou vivo para todo sempre. Então, o Deus minúsculo, com D minúsculo, o Deus do reino da morte, fez de tudo para que Jesus ficasse na sepultura. Ele veio para matar Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele fez de tudo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Satanás bradou: eu venci. Ele morreu, está morto, acabou. E Jesus, ele continua dizendo: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Dá um glória a Deus, igreja. Aleluia! Olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Essas chaves que Jesus diz que ele tem, as chaves da morte, do reino da morte, do inferno. Essas chaves são literais? Não. Não é uma chave física, literal, que ele tem e usa. Não, irmãos. Ele está dizendo que ele tem autoridade. Porque quem tem a chave, só quem tem a chave que pode abrir ou fechar. Só quem tem a chave é que tem autoridade para abrir ou fechar, entrar ou sair. E Jesus está dizendo: eu tenho as chaves. Eu tenho autoridade sobre a morte e o inferno. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou da morte. E ele carrega essas chaves. O que significa que somente através dele, Jesus, que a pessoa é livre da condenação do inferno. Jesus é o único caminho que te leva, te conduz para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente quem crê em Jesus está livre do reino da morte, da condenação do inferno. Como é que eu escapo? Crendo e recebendo Jesus como Salvador. Somente através dele que nós temos vida e vida eterna. Ah, irmão, você tem que aplaudir o nosso Senhor, não é possível. Quem está entendendo? Edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cabe mais uma explicação. Porque aqui, irmãos, na nova geração, a gente prega a palavra. Nos tempos antigos, as cidades eram cercadas por muros, muralhas. E essas muralhas em volta da cidade era para proteger a cidade. E havia os portões, as portas, porque uma vez que a cidade era cercada por muros, por muralhas, tinha a porta. E a porta, ela tinha que ser resistente, tanto quanto as muralhas em volta. Por quê? Porque quando o inimigo vinha para atacar a cidade, o inimigo ia nas portas daquela cidade. E uma vez derrubando aquelas portas, eles entravam e conquistavam a cidade. Então, essas portas tinham que ser fortes, tinham que ser resistentes, para que quando o inimigo viesse e atacasse, não entrasse na cidade. Eles não iam diretamente nas muralhas, porque as muralhas era muito mais difícil. Então o ataque primeiro acontecia nas portas. E derrubando as portas, os portões, eles invadiam e conquistavam a cidade. Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está dizendo, por mais resistente que sejam essas portas do inferno, Satanás não terá poder sobre a minha igreja. Somente Jesus, irmãos. Por isso que você que é salvo, ontem nós tivemos aqui batismo nas águas. Para fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, ser membro, a pessoa precisa passar por essa porta, que é a porta do batismo. Uma vez ela se batizando, ela está confessando a Cristo como Salvador e Senhor, ela passa a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, e Jesus, que é o cabeça, através do Espírito Santo que está fluindo em todo o corpo, inclusive na cabeça, fluindo em todo o corpo, fluindo na igreja, nós estamos guardados e protegidos de todo o mal. Aquele membro que está fora do corpo, que está fora da igreja, ele não tem proteção. Porque ele não está mais ligado ao corpo, e não estando ligado ao corpo, ele também não está ligado à cabeça, que é Cristo. Somente aqueles que estão em Cristo, que estão ligados em comunhão com a cabeça, que é Jesus, por onde o Espírito Santo está fluindo, o sangue de Cristo está fluindo, esses estão guardados e protegidos. Uma vez a pessoa fora do corpo, fora da igreja, irmãos, olha aqui para o pastor, eu quero deixar isso bem claro para você. Por favor, você já ouviu isso muitas vezes, mas tem pessoas que ainda confundem.
A igreja não é esse prédio. A igreja não é esse edifício. A igreja somos nós. Você é a igreja. Olha que interessante, quando Jesus veio, que o Verbo se fez carne, que ele habitou entre nós na forma de homem, ele precisou de um corpo. Foi preparado um corpo para ele. E o Espírito Santo, que cobriu Maria, a Virgem, virá sobre ti o Espírito Santo. E a virtude, a sombra do Altíssimo te cobrirá. O que é que o Espírito Santo fez? Ele pegou a segunda pessoa da Trindade, o Filho, ele pegou Jesus, ele pegou o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é transformado numa semente. Isso é incrível. Eu preguei quarta-feira. E foi plantado no ventre de Maria. Porque Maria engravidou, e para engravidar precisa ter uma semente. E a segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Espírito Santo, olha o poder. Irmão, se o Espírito Santo tem poder de pegar o próprio Deus, o Filho, Deus eterno, todo-poderoso, e fazer com que ele venha nascer de uma mulher, imagine que o Espírito Santo pode fazer por você. Você está entendendo o mistério aqui? Como é importante você estar aqui na quarta-feira. Irmão, eu não vejo a hora de chegar quarta-feira. Para a gente estar aqui, sabe, tendo esse encontro com o Espírito Santo. Porque Ele é tudo, irmãos. Jesus viveu e dependeu totalmente do Espírito Santo. Tudo que Ele fez como homem foi pelo poder do Espírito Santo. Vocês estão comigo aqui? Então nós precisamos do Espírito Santo. Então Jesus nasceu num corpo que foi preparado para Ele. Como homem, Ele viveu nessa terra. E agora nós, eu e você, vivemos nesse corpo, o corpo de Jesus. Ele precisou de um corpo. Agora nós que vivemos no corpo dele. Nós somos o corpo. Ai, irmão, eu acho que vocês não estão entendendo. Vocês estão pegando isso aqui, gente? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Às vezes, é assim, irmãos. Às vezes eu fico preocupado. Deixa eu abrir aqui o coração, eu sei que está gravando. Amém. Às vezes eu fico preocupado porque tem pessoas que gostam assim de uma mensagem mais simples, né? Ah, pastor, é muita revelação. Eu gosto do negócio mais assim, sabe? Mais simples, mais prático. Mas, irmãos, quanto mais você cava na Bíblia, mais coisas lindas, profundas, você descobre. O que vai alimentar a tua fé é a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E às vezes você ouvir coisas que você ouve toda hora, a todo momento, todo mundo pregando a mesma coisa, que você vai prosperar, que você vai ficar rico, que você vai isso, aquilo, não sei o quê, já não tem aquele efeito, porque é sempre a mesma coisa. Agora,
você mergulhar na palavra, como nós estamos fazendo aqui agora, meu irmão, é outra conversa. Quem está feliz pelo Espírito Santo e pode aplaudir o nosso Deus bem forte? Diga glória a Deus. Então se coloque em pé em teu lugar. Parei. Vai que de repente pastor fica voando demais. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que o Satanás, o inferno, o reino da morte, resista, olha aqui para o pastor. A igreja pode até ser perseguida. Sim ou não? A igreja pode até ser perseguida, mas jamais será destruída. Jamais. Porque o dono da igreja, aquele que edificou, inaugurou o Espírito Santo, ele cuida do que é dele. Então coloque a mão no teu coração. Nós vamos adorar. Nós vamos glorificar. Aleluia. Como igreja, como corpo,